Graça e a paz, queridos. Deus possa abençoar o teu coração. Um abraço a cada homem de Deus que está aqui também nesse recinto e a você que está nos ouvindo nesse momento. Bem, nós queremos compartilhar um assunto falando sobre vícios, né? Problemas de vícios. Todos precisamos ser libertos. O mundo, a humanidade geme com tantos vícios. A nossa nação, as outras nações, o ser humano é preso a muita coisa. Mas, pastor Daniel, eu quero compartilhar sobre a origem de tudo isso. Sabe que você precisa procurar Jesus, buscar a Deus, buscar o poder do Espírito Santo, porque a origem de todos os vícios, ela é espiritual. E eu quero trazer para você o principal, a mãe ou o pai de todos os vícios. Que vício? O vício de roubar de Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 7, a Bíblia diz assim, Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Querido Deus, que o Senhor possa abençoar essa palavra a cada coração. Eu não vou falar especificamente com você sobre a questão de roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas, mas eu vou falar sobre roubar de Deus o primeiro lugar em nossas vidas e sobre a origem disso. Bem, queridos, a Bíblia diz lá no livro de Isaías, no versículo 14, que um dia Satanás, aquele anjo maravilhoso, que outrora era Lúcifer, Satanás significa aquele que divide. A Bíblia diz que Satanás declarou no seu coração, Lúcifer, subirei até o trono de Deus, me sentarei no trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está a origem do principal vício da humanidade, querer roubar o primeiro lugar. Esse primeiro lugar pertence a Deus em nossas vidas. Eu vou te dar alguns exemplos. Então, Satanás, ele quis roubar a glória de Deus, ele quis sentar no trono de Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Que consequência tem isso em nossas vidas? Que consequência pode ter na sua vida e na minha vida quando Deus, de fato, ele não governa a nossa vida? Bem, eu te dei o primeiro exemplo e onde tudo isso começou. Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos. Não vou abrir aqui a Bíblia, mas vou citar por causa do nosso tempo. Mas a primeira pessoa que teve uma atitude dessa foi Adão. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, a Bíblia diz que Adão e Eva comeram de um fruto que Deus disse claramente que eles podiam comer de tudo lá em Gênesis 2, mas daquele fruto eles não poderiam comer. E o que eles fizeram? Eles roubaram aquele fruto que não era deles. Já começou o vício de roubar de Deus, roubar aquilo que pertence a Deus. Houve uma grande consequência. O segundo exemplo disso é Caim. A Bíblia diz em Gênesis, no versículo 4, versículo 3, que Caim, o filho de Adão, no final de uns tempos, sabe, lá na rapa do tacho, no fim da safra, ele era um agricultor, ele trouxe o pior dos frutos para Deus, ele trouxe uma oferta do último, e Deus, ele é o Deus do primeiro. Caim também é um exemplo que esse vício de roubar de Deus começou a se perpetuar na raça humana e trouxe consequências graves na vida de Caim também. Ao contrário do seu irmão, que trouxe a primícia para Deus, trouxe o que era primeiro, trouxe o primogênito, colocou Deus em primeiro lugar. Abel fez isso, mas Caim não. Nós, caminhando na história da Bíblia, nós vemos o faraó que se levantou depois da morte de José. A Bíblia diz que este faraó que não conheceu a José, em Êxodo no 4:22, o Senhor declara para Moisés: Israel é meu filho, meu primogênito. E Faraó escravizou o meu primogênito, não quis libertá-lo, não quis livrá-lo, não quis soltá-lo, eu matarei o seu primogênito. Olha só, irmãos, é muito grave quando nós queremos mexer naquilo que não é nosso, naquilo que é de Deus. Faraó mexeu naquilo que pertencia a Deus, porque em Israel seriam benditas todas as famílias da terra. Israel, primogênito de Deus, que abençoaria todas as nações, como José abençoou todas as nações, como a família de Jacó abençoou todas as nações naquele tempo de grande seca. Faraó quis escravizar, mexeu naquilo que não era dele, que era de Deus, roubou aquilo que era de Deus e também pagou um alto preço. Mais na frente nós vemos a história de Acã. Acã
Lá Deus declara claramente que a primeira cidade, que era Jericó, a primícia, a primogênita, a primeira cidade, não poderia ter nada, seria poupada a não ser Raabe e sua família. Tinha que destruir tudo, e todo o ouro e toda a prata. A primeira cidade seria consagrada a Deus. Acã vai lá e mete a mão naquilo que não era dele, que era consagrado a Deus. Josué capítulo 7, versículo 1. E a Bíblia diz também que sobre a vida de Acã veio um grande juízo. Sabia que a segunda cidade conquistada por Israel, está lá em Josué capítulo 8, ela foi Ai, e Deus disse no versículo 2: vocês podem ficar com todos os despojos, então busquem em primeiro lugar o reino de Deus, mas dê a Deus o primeiro lugar, e tudo será acrescentado. Finalmente, aqui em João, no capítulo 12, versículo 5 e o versículo 6, a palavra do Senhor nos diz claramente que uma mulher trouxe o melhor para Jesus. Maria deu o seu melhor perfume, e Judas disse que aquilo ali deveria ser vendido para os pobres. Desculpa de ladrão hoje é ajudar pobre. Muita gente não dá dízimo, não dá oferta na igreja, diz que vai fazer obra social. Faça o social, meu irmão, mas devolva aquilo que é de Deus. Judas queria roubar aquilo que pertencia a Deus. Finalmente temos Ananias e Safira. Ananias e Safira fizeram a mesma coisa, tentaram enganar o Senhor e foram mortos. Resultado e resumo da nossa palavra: busque em primeiro lugar, não dê a Deus senão o primeiro lugar da sua vida moral, da sua vida financeira. A sua vida é de Deus, o seu corpo é de Deus, os seus olhos são primeiramente do Senhor, e as suas finanças também, querido, pertencem a Deus em primeiro lugar. Separe primeiro aquilo que é do Senhor, e a Bíblia diz que tudo mais será acrescentado. Que Deus nos livre e nos liberte desse vício de roubar de Deus, que vem desde lá de Satanás, passando por Adão, até chegar nos dias de hoje. Abençoe a sua igreja, seja fiel na igreja que você serve a Deus, porque hoje a moda do diabo é fazer com que as pessoas, primeiro, gastem tudo que tem, gastem tudo que recebe e levem a sobra para a casa do Senhor. E isto é um pecado. E eu quero desafiar você a ser fiel a Deus em primeiro lugar, no seu tempo e também em suas finanças. Pode ter certeza, a Bíblia diz que o Senhor repreenderá o devorador da sua vida. Que Deus te abençoe. Nessa curta a mensagem.